Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de termometria, onde estamos trabalhando todas as convenções que a gente já vem trabalhando nos últimos TD de escalas termométricas, incluindo algumas variações também. É um conjunto de 10 questões para a gente finalizar aqui com essas principais escalas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Bom, estamos na questão número 4 do nosso TD, e a questão 4 diz o seguinte: em um certo instante, a temperatura de um corpo medida na escala Kelvin foi de 300 Kelvin. Decorrido um certo tempo, mediu-se a temperatura desse mesmo corpo com outro termômetro, que indicou 68 Fahrenheit. Calcule a variação de temperatura do corpo medida na escala Celsius. Então, entendendo essa questão, o corpo primeiramente foi medido no termômetro e acusou o valor de 300 Kelvin. Usando o termômetro na escala Fahrenheit, depois de um certo tempo, obteve o valor de 68. E aí ele pede para a gente calcular a variação de temperatura, tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin. Calcule a variação de temperatura do corpo medida na escala Celsius. Não, ele quer apenas na escala Celsius, mas é a mesma na escala Kelvin. Portanto, a gente vai passar essa temperatura de Fahrenheit para Kelvin. E depois que obtivermos o valor em Kelvin, vamos pegar a variação de temperatura na escala Kelvin, que vai ser a mesma variação de temperatura na escala Celsius. E assim a gente resolve a questão. Então, fazendo um esqueminha para essa questão, e relembrando, ele diz que o termômetro medido na escala Kelvin acusou a temperatura do corpo de 300 graus Kelvin. 300 Kelvin apenas, né? A gente não fala graus Kelvin, só Kelvin. E na escala Fahrenheit, o corpo acusou mais tarde, né, 68 graus Fahrenheit. Bom, primeiro passo, e ele quer que a gente indique qual foi a variação de temperatura na escala Celsius. Mas sabemos que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, se a gente calcular a variação de temperatura na escala Kelvin, vamos estar, de certa forma, calculando também a variação de temperatura na escala Celsius. E para calcular essa variação de temperatura na escala Kelvin, eu vou transferir esse valor de 68 graus Fahrenheit para a escala Kelvin. Para fazer isso, a gente tem que lembrar da relação entre a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. E a gente lembra disso porque a gente trabalhou bastante isso em sala de aula. A escala Fahrenheit, graus Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, é igual a temperatura na escala Kelvin, menos 273, dividido por 5. Lembramos disso, né? Então, é a partir dessa relação entre a escala Fahrenheit e a escala Kelvin que vamos resolver a nossa questão. Substituindo os valores e passando esse 68 Fahrenheit para a escala Kelvin, vamos substituir aqui onde tem temperatura na escala Fahrenheit, o 68. Vai ficar assim, 68 menos 32, dividido por 9, vai ser igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido por 5, ok? 68 menos 32 vai dar exatamente 36. Então, tem 36 dividido por 9 igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Ok? 36 dividido por 9, a gente pode dividir isso. Isso aqui vai dar 4 em cima e 1 embaixo. Então, vai ficar 4 igual a Kelvin, 36 dividido por 9, 4, menos 273 dividido por 5. Bom, esse termo aqui, ele vai passar multiplicando com 1 daqui de baixo. Então, Kelvin menos 273 vezes 1 vai dar ele próprio, né? Vai ficar Kelvin menos 273. E 5 vezes 4 vai dar 20. Passando esse termo, menos 273, para o outro lado, a gente vai obter o seguinte valor. K, que é de Kelvin, 20
mais 273. 20 mais 273 vai dar exatamente 293 Kelvin. Portanto, a temperatura de 68 graus Fahrenheit dá exatamente 293 Kelvin. Trazendo aqui para o nosso 293 Kelvin. Bom, então o corpo inicialmente foi feita a leitura de sua temperatura, acusou 300 graus Celsius e mais tarde, usando um termômetro na escala Fahrenheit, deu 68, que equivale a 293. Então, se você olhar a variação de temperatura aqui, foi apenas de 7 graus. Portanto, a variação de temperatura na escala Celsius, que é igual à variação de temperatura na escala Kelvin, vai ser exatamente 300 menos 293, o que nos leva a variação de temperatura na escala Celsius de apenas 7 graus Celsius. 300 menos 293. E assim a gente finaliza a nossa questão número 4 do nosso TD. Ok? Se você teve algum tipo de dúvida aí, pode deixar no comentário. Essa foi a nossa quarta questão. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!